Oi, gente, mais uma vez aqui com o quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida. E nós estamos caminhando com Jesus, estamos aprendendo muito com Jesus e estamos chegando já aí bem no finalzinho desse percurso que nós fizemos da caminhada de Jesus desde a encarnação. Então, vamos pedir que o Espírito Santo seja em nós nesse momento para que a gente consiga alcançar tão grande mistério para aprender com Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vem Espírito Santo de Deus, vem ser em mim. Amém. Muito bem. Então, na semana passada, nós estávamos com Jesus no cenáculo, onde aconteceu a Santa Ceia e o lava-pés. E agora, saindo do cenáculo, nem parecia uma noite de tragédia, e sim uma noite de bodas. Foram descendo silenciosamente à luz da lua cheia por um íngreme caminho entre ciprestes e oliveiras. Depois de atravessar a torrente Cedron, entraram no horto de Getsêmani. Jesus convidou aos discípulos a se acomodarem da melhor maneira possível e disse: enquanto vou rezar, fiquem acordados, não durmam. O pobre de Nazaré, entretanto, sentia terror ao pensar que deveria passar a enfrentar sozinho a noite e a agonia. Necessitava de alguém ao seu lado. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e, em sua companhia, adentrou o Jardim das Oliveiras. E quase imediatamente instalou-se a crise em sua alma com toda ferocidade. Uma crise de pavor, tristeza e tédio. A agonia. O evangelista diz: ele começou a perturbar-se e a angustiar-se, e voltando-se para os seus 3 amigos, abriu-lhes a porta de sua intimidade, dizendo-lhes: minha alma está numa tristeza mortal. Fiquem aí, estejam acordados. Era como se dissesse: meus amigos, estou morrendo de tristeza, de agonia, de pavor. Com estes desabafos, o pobre de Nazaré não fazia senão mendigar consolo. Mas sabendo Jesus que os consolos humanos só roçam a pele, que na hora da verdade ninguém pode estar conosco e que os tragos mais amargos da vida se bebem a sós, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, absolutamente esmagado pela crise e momentaneamente derrotado. Tremendo e com os joelhos vacilantes, caminhou uns metros até que, esgotado e não podendo manter-se de pé, caiu sobre o seu rosto, orando. Na vasta experiência humana, faltava a Jesus a experiência mais amarga, a experiência da morte. Estava familiarizado com o seu destino de ter que morrer e morrer por amor, e era uma morte violenta. Mas outra coisa era encontrar-se cara a cara com a morte. Quando teorizamos, filosofamos e até fazemos teologia sobre a morte, mas a morte está ausente e distante, pode ser que a palavra morte soe vazia,
Somos nós que povoamos este vazio com os nossos medos e fantasmas. O Frei diz: somos nós os que na vida vivemos a morte. Em Getsêmani, Jesus viveu a morte. E o Frei diz: o animal não morre, não resiste à morte, não sofre a agonia. O animal se acaba, para de viver, se apaga como uma vela. Só o homem resiste mentalmente ao fato de ter que perecer. A agonia é uma resistência mental e emocional. Quando o homem termina resistindo à morte, a morte alcança a vitória sobre o homem. Quando o homem se entrega, aceita em paz ter que expirar, o homem consegue a vitória sobre a morte. Foi o que aconteceu no final em Getsêmani. Jesus, com seu já basta, venceu aquela agonia. Para quem vai morrer iniquamente, condenado, o motivo de consolo é saber que muitos lamentarão e chorarão a sua injusta morte. Porque o fenômeno essencial da morte é precisamente a solidão. E esta pode ser aliviada em parte com a solidariedade de seus compartidários. Mas com Jesus não foi assim. Jesus não experimentou tal solidariedade de seus partidários, mas hostilidade e, na melhor dos casos, indiferença. Muito se alegraria com a sua morte. A maioria das pessoas em geral permaneciam indiferentes. O símbolo desta situação eram os seus próprios discípulos, que dormiam placidamente enquanto seu mestre se debate em uma trágica agonia. Como não sentir fastio e náusea? Além do mais, sua morte não deixava de ter o seu lado absurdo. Se Jesus assume com suores e sangue este trago amargo para salvar o mundo, salvar os homens, e aos homens nada lhes importa a salvação, nem a reconhece, nem a agradece, tem-se que concluir que essa morte resulta inútil e absurda. Por outro lado, Jesus morria em plena juventude. A morte corta os laços mais amáveis da vida. Não poder desfrutar da luz do sol, das primaveras, do afeto das pessoas, da gratidão dos humildes, não poder sonhar, amar e ser amado, não poder fazer felizes aos outros, nem desfrutar do relacionamento com seus familiares, com seus amigos. Tudo ficou cortado. E isso, para um homem de vitalidade como Jesus, é particularmente doloroso. Em suma, é a grande despedida, como se ele dissesse: eu vou embora e lamento dizer que vocês não podem ir comigo. Herodes ordenou matar João Batista e isso permitiu considerar sua morte como um martírio. Mas Jesus foi morto pelos representantes de Deus e que consideravam que o que eles estavam fazendo era uma obra agradável a Deus. João Batista morre por uma aposta frívola e Jesus é julgado como blasfemo e condenado e como tal executado.
nas circunstâncias históricas em que de fato aconteceu sua morte, não há onde encontrar o menor resquício por onde se possa dar a Jesus uma auréola de mártir ou de herói. Simplesmente foi executado ignominiosamente. Olhando Jesus para trás, desde a noite do Getsêmani, para fazer um balanço, resultava difícil descartar a impressão geral de um fracasso. As multidões, inconstantes como sempre, desertaram. A classe dirigente, salvo contadas exceções, o qualificou como transgressor da lei e sujeito perigoso para a segurança nacional. Julgou que deveria ser expulso da vida. Dos discípulos, um o traiu, outro renegou, e todos, em confusa demandada, abandonou-o e fugiram. Em resumo, morreu sozinho, morreu como um fracassado, olhando por esse lado. Nós sabemos que a mãe estava do seu lado, que um dos discípulos estava do seu lado, olhando de uma forma geral tudo isso. Ironicamente, sua morte fez com que se reconciliassem inimigos declarados entre si. Roma e Israel, Pilatos e Herodes, o procurador e o pontífice. Porque juntos conseguiram matar Jesus, condenar Jesus. Além do mais, Jesus bebeu outros 2 tragos amargos: o sorriso depreciativo e os sarcasmos destes vencedores, entre aspas. Todos esses elementos concorreram para aquela agonia no Getsêmani. Podemos dizer que tudo que acabamos de ponderar neste momento, Jesus o viveu na crise naquela noite, no Getsêmani. Em sua morte ficaram assumidas essas circunstâncias com seus agravantes. O faça-se que Jesus repetiu tantas vezes naquela noite pressupunha a aceitação consciente desse cúmulo de circunstâncias. Essa realidade tremenda, complexa e oblativa. Naquela noite, o pobre de Nazaré distinguiu com qualidade espantosa 2 vontades: o que tu queres e o que eu quero. Essas 2 vontades que estiveram a ponto de acabar com ele numa agonia de suor e sangue. O que o Pai quer e o que Jesus quer. Enquanto os 3 confidentes, absolutamente consternados, observavam a curta distância o seu debatido mestre, sem saber o que dizer e o que fazer, o pobre de Nazaré, caído em terra, com gritos e lágrimas, orava: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Esta formosa noite de lua cheia era uma noite escura na alma do Mestre. O Pai estava longe ou simplesmente não estava. Navegava o pobre no mar da solidão. O não sentir o consolo amoroso da presença do Pai, porque se sentia na aridez mais desoladora, o pobre de Deus procurou encontrar um copo de alívio humano na companhia dos 3 amigos confidentes.
Levantou-se cambaleando e se aproximou do lugar onde estavam os 3 confidentes. Estavam dormindo. Grande decepção. Pedro, dormes? Nenhuma hora pudestes rezar comigo? Fiquem acordados e orem. Deixou-os e regressou à solidão, entrando na agonia, mais intensamente orava, repetindo as mesmas palavras. Não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quem poderá analisar a tristeza que sentia Jesus quando dizia: sinto tristeza de morte? Quem poderá analisar? Quem poderá ponderar a densidade da miséria humana que o pobre de Deus experimentava quando orava com clamores e lágrimas, com pavor e tédio, com suores e sangue e caindo no chão? São expressões abismais e os evangelistas nos transmitem. Em sua sombria e desesperadora grandeza, o Filho do Homem foi descendo ladeira abaixo até tocar o fundo último dos precipícios humanos, até experimentar a miséria humana, a desgraça de ser homem, a solidão, o medo, a angústia, enfim, horror de ser homem. E no mistério da encarnação, Getsêmani é o último degrau. Nesse mistério do nosso querido e amado Mestre e Senhor Jesus, a encarnação. Neste mistério, Getsêmani é o último degrau. Muito bem. Aqui, nesse momento com Jesus, do Getsêmani, aprendemos com ele para darmos passos, muita coisa nesse momento, para darmos passos na caminhada a Deus. Mas por agora vamos pensar apenas em 2. Primeiro, que em nossa dor mais profunda, na agonia pessoal, devemos saber que as pessoas não podem fazer nada. Só em Deus encontramos força. E aí sempre a encontramos. Nós sabemos que o final dessa agonia de Jesus no Getsêmani ele venceu. Ele falou: já basta, levantou e enfrentou. Então essa força para enfrentar a dor e o sofrimento, ela vem de Deus, da oração. Então nós devemos aprender com Jesus, nos nossos momentos de muita fraqueza, quando a gente acha que não aguento mais, Deus é a única saída, é a única solução. Não precisa chegar tão longe, já devemos buscá-lo muito antes. Mas, se chegar um desânimo total, podemos recorrer ao Pai e aí o encontraremos. E segundo, todo esse sofrimento de Jesus foi para livrar o homem do pecado e da morte. Senão Jesus não precisava ter passado por nada disso. E Jesus disse, e a gente ouviu na ceia passada, no encontro da semana passada, que o seu sangue derramado era a nova aliança de Deus para com o homem. Então esse sangue derramado por todos nós, por cada um de nós, é para a remissão dos nossos pecados. Então, diante dessa passagem, vendo tanto sofrimento em Jesus para conseguir esse presente, que é a nossa salvação, libertar-nos do pecado para que vivamos na graça, então eu devo me perguntar: como está minha luta contra o pecado na minha vida? Como está essa luta? Eu tenho evitado o pecado, seja ele qual for o tamanho,
todos os dias na minha vida, tenho buscado a força necessária na comunhão com Jesus, na Eucaristia, para então eu vencer o pecado? Só com Ele é possível. Jesus, Ele realizou a salvação. Cabe a mim aceitá-la, fazendo valer em mim aquilo que teve um custo tão alto a Jesus e que Ele pagou e quer me dar de presente, que é a minha salvação. Então eu devo ser grata eternamente a Jesus e devo receber essa salvação de Jesus todos os dias na minha vida, recebendo Jesus mesmo que vem em mim me fortalecer, para aí sim eu ter força de me livrar do pecado e alcançar a salvação que Ele quer me dar. Esta oração, porque Jesus olha para a gente, para cada um. Nesse momento Ele olha para a gente nos chamando para receber essa salvação dEle. Então nessa oração nós dizemos assim a Jesus: um dia me olhaste como olhaste a Pedro. Não te viram meus olhos, mas senti que o céu baixava até as minhas mãos. Que luta de silêncios travaram na noite teu amor e meu desejo. Um dia me olhaste e ainda sinto a marca desse pranto que me abrasou por dentro. Ainda vou pelos caminhos sonhando aquele encontro. Um dia me olhaste como olhaste a Pedro. Muito bem, agora eu vou falar para vocês da experiência que vocês devem fazer para aqui sim ter o passo dado desse encontro, tá bom? Então, primeiro, após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 42. E segundo, conversar com Jesus sobre o quanto eu tenho me dedicado a receber em minha vida toda essa graça pela qual tão alto preço Ele pagou. E terminar a conversa agradecendo a Jesus por tão grande caminho, por tão grande presente e se comprometendo mais com esse grande mistério, corpo e sangue de Jesus entregue para me salvar. Muito bem. E agora, para fechar com chave de ouro, cantemos rezando este canto. Despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu
Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao reino do céu. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz.